A primeira coisa a ser esclarecida aqui é: você não precisa ser fã de K-pop para poder entender esse vídeo. A questão das sasaengues, ela vai além do K-pop, a gente tá falando sobre fanatismo, sobre obsessão. Isso não se limita ao K-pop, acontece com youtubers, com atores, com modelos e enfim. Segundo, eu, de maneira alguma, quero atacar as fãs de K-pop, tá bom? Eu tô deixando isso aqui bem claro, porque eu já fui uma K-popper nos meus 14 anos, e eu sei como alguns fandoms podem ser bem tóxicos, eles não aceitam opinião alheia, até por causa da idade, eu entendo, né, de 11 a 15 anos, eu entendo, é a idade. Mas eu quero focar aqui na parte dark do negócio, na parte problemática. Então se você aí é uma K-popper raivosa, pronta pra me xingar, calma, relaxa. Veja esse vídeo com a mente aberta, veja ele até o final que você vai entender onde eu quero chegar, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre as sasaengues e por que elas são o maior problema do K-pop. Sasaengues não são fãs. Fãs são aquelas pessoas que acompanham o ídolo, que vão nos shows, que fazem conta no Twitter pro ídolo, que comentam nas fotos deles o quanto eles são lindos e perfeitos e maravilhosos, que ficam respondendo tweets com vídeo de K-pop, que irrita todo mundo, mas elas fazem isso pra poder dar mais view pro ídolo delas, porque elas gostam dele, enfim. Essas são as fãs. Sasaengues, na verdade, eu sei que tem uma pronúncia certa, que é sasaengues, sei lá, mas eu vou falar sasaengues porque eu não sou obrigada a nada. Elas vão além do negócio de stalker. Porque sasaengues são aquelas pessoas que vão invadir a sua casa enquanto você estiver fora e vão entrar no seu armário pra te observar. São aquelas pessoas que vão colocar câmeras de segurança no seu banheiro pra te gravar e vender online. São aquelas pessoas que vão esperar você terminar de fazer o seu cocôzinho, vão entrar no banheiro, pegar o que você acabou de fazer e vão vender na internet, ganhar bastante dinheiro com isso. E não é nem piada, eu tô falando muito sério. Elas realmente fazem isso e elas ganham muito dinheiro com isso. O termo sasaeng, significa vida pessoal em coreano. Isso porque elas fazem de tudo pra tentar entrar na vida pessoal dos ídolos dela, ou elas querem simplesmente saber tudo, cada detalhe, cada podre do ídolo dela, ela quer saber. Elas tentam viajar no mesmo avião que eles, elas tentam conseguir o número de telefone deles, elas hackeiam as redes sociais, invadem casamento dos familiares, é uma loucura. E nossa, se eles arrumam uma namorada, meu filho, aí o bagulho fica louco, de verdade. Nossa, elas surtam. Meu Deus, elas surtam demais. As informações que elas conseguem são vendidas online e elas ganham e perdem muito dinheiro com isso. Se você quer comprar o número de um idol na internet, vai sair bem caro. Às vezes não, às vezes pode sair barato, mas normalmente o barato sai caro porque esses baratos são fakes. Então, tipo assim, se o número for verdadeiro, vai sair caro. Por outro lado, se você quiser revender esse número ou se você quiser vender em primeira mão, você vai ganhar bastante dinheiro. É um investimento. Ser uma sasaeng meio que se torna a profissão delas, elas dedicam 100% da vida, dinheiro delas a isso. Algumas chegam a abandonar a escola só pra se tornar uma sasaeng. O objetivo, se a gente pode assim dizer, delas, das sasaengs, é ter algo do ídolo, tipo assim, literalmente, como um fio de cabelo ou uma cueca. Ou então elas querem marcar a vida deles de algum jeito, nem que seja dando um socão na cara deles só pra ele se lembrar dela. E sim, isso acontece com muita frequência, muito mais do que a gente imagina. E se eles pensarem em tentar se defender ou tentar pelo menos segurar a menina pra não apanhar, os jornais publicam matérias do tipo fulano agride fã ou fulano bate em fã. Então eles não podem nem tentar se defender, eles precisam aguentar tudo isso calado, sem reclamar, com um sorriso no rosto. Teve uma menina que ela empurrou um idol no chão e ela fez ele quebrar a cintura. O maluco quebrou a cintura. Enquanto ele tava no chão, né, gemendo de dor, elas ficavam rindo, tirando fotos, gravando, tipo, olha aquele trouxa ali no chão, eu amo ele, mas eu quero matar ele ao mesmo tempo, tipo, quê? E aí quando um amigo dele, do grupo, foi tentar ajudar o cara a levantar, a menina gritou, tipo, ei, tira a cabeça da frente, seu idiota! Pra ela, a gravação dela, a diversão dela era mais importante do que a saúde da pessoa que ela dizia, ou que ela diz, amar. Ou seja, que amor é esse? Pelo amor de Deus. Mas antes da gente entrar nesse mundo muito louco das sasaengs, eu vou trazer alguns casos mais famosos envolvendo as sasaengs pra você ter uma noção do nível, pra você ter uma noção do babado. O primeiro caso aconteceu em abril de 2011, quando as Girl Generations
meu grupo favorito na minha época. Elas estavam performando Run Devil Run de boas quando um cara subiu no palco e ele começou a arrastar a Taeyong pra fora do palco. Algumas meninas, elas continuaram dançando porque provavelmente elas pensaram, deve ser só um segurança, ou sei lá. Mas a Sunny, na hora, ela tentou segurar a Taeyong porque ela viu que tinha uma coisa errada e aí depois os seguranças foram pra cima e depois as meninas também foram ver o que tava acontecendo. Enfim, esse caso serve pra mostrar que as Sasaengs, essas Taengs, não se resumem às meninas. Tem muito cara doido por aí, né? Do tipo que compra água de banho dos outros, né? Enfim. Teve um cara que ele seguiu a Jéssica também de Girl, até a casa dela. Isso pra mim, nossa, o auge do creep. Ela pensou que fosse só um morador que morava ali no mesmo prédio que ela, mas ela sentia que tinha um negócio estranho. Era um cara meio esquisito, assim. Na hora que ela começou a andar mais rápido, ele começou a correr atrás dela e ela saiu correndo, ela tentou entrar. Ela conseguiu entrar no apartamento dela e ela trancou a porta. Só que o cara ficou do lado de fora, mexendo na maçaneta, batendo na porta, tentando entrar. Mano, que horrível. E aí ela ligou pros amigos dela e quando os amigos dela chegaram lá, o cara já tinha ido embora. Mas eu imagino que ou o endereço dela já tinha sido vazado, ou depois desse cara ter ido até a casa dela, ele vendeu o endereço dela online. Eu não tenho dúvidas disso. E lembra que eu falei sobre um idol namorar, que é um surto coletivo? Então, a Taeyong, ela começou a namorar um cara chamado... Eu não sei falar o nome dele, tá? É esse cara aqui, bonitão, do EXO. Eu não vou saber falar o nome de muitos idols, mas... entendam a mensagem do vídeo, não importa se eu sei falar o nome ou não. Ela começou a namorar esse cara e, velho, o tanto de ameaça de morte que essa menina recebeu não está no papel. Além de vazarem o número dela na internet, várias pessoas ficavam ligando, mandando mensagem. E, nossa, xingavam a menina, xingavam, literalmente falando, eu vou matar você, eu vou não sei o que lá, como é, assim que você vai morrer, vadia, cara, umas coisas, assim, bem pesada. Teve uma outra vez que umas Sasaengs, elas tiraram foto das meninas do Girl Generation, que elas estavam no avião lá, curtindo de boa, papapá. E aí essas Sasaengs tiraram fotos dela e postaram na internet. E aí uma revista, ela pegou essas fotos e publicou e começou a chamar as meninas do Girl Generation de relaxadas. Porque elas estavam, tipo, de boa, sem maquiagem, descalças, deitadas. É uma coisa normal. Só que isso serve pra mostrar que a imagem de perfeição que as idols e os idols têm que passar é real. Se você não for um bonequinho perfeito, cara, a mídia vai cair matando em cima de você. Em 2016, o Jackson do grupo GOT7 sofreu um acidente de carro quando ele ia pro aeroporto. Isso porque uma Sasaeng tava seguindo ele de carro. E numa tentativa de despistar a menina, ele acabou sofrendo um acidente. Ele não queria nem se machucar e nem machucar a menina. Tipo, olha o nível. Os caras se preocupam até com as fãs surtadas. Tipo, velho. A JYP, ou a JYP, teve que fazer um anúncio sobre o acidente e ele disse que todas as medidas já estavam sendo tomadas. Mas o Jackson teve que ir pro hospital por causa desse acidente. E não é a primeira vez que isso acontece de idol sofrer acidente porque fã tá seguindo eles de carro. Mas calma aí, você acha que acabou? Não, calma aí que vai ficar um pouquinho mais bizarro. Segura. Eu não sei falar o nome dele, gente, desculpa, mas esse cara bonitão aqui. Ele é um rapper coreano e ele já recebeu uma carta escrita com sangue de menstruação e pelos pubianos salpicados ali na carta, com o seguinte recado: você não pode viver sem mim. O G-Dragon, do Big Bang, também é outra banda favorita minha, quando eu tinha 14 anos. Ele também recebeu uma carta do gênero, mas a dele foi escrita à mão, e a menina dizia, tipo, eu vou me matar, porque você não quer ficar comigo, porque você não pode ficar comigo, eu vou tirar minha própria vida, E pra poder provar a loucura dela, ela salpicou a carta com sangue e pétalas de rosa. O caso mais famoso de quase morte envolvendo Sasaengs aconteceu em 2006, quando o Inhyuhu recebeu um suco de laranja de uma fã. Na época ele achou aquilo super legal, ele, né, é legal receber presente de fã, eu imagino, não tenho fã, mas eles dizem que eles gostam de receber, eles gostavam, né, pelo menos. E aí o cara bebeu, só que o que aconteceu? Depois que ele bebeu esse suco, o maluco começou a vomitar sangue. Ele teve que ir pro hospital, tipo, com urgência, correndo. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque no suco tinha super cola. A maldita me colocou super cola no suco e deu pro cara. Tá bom pra você ou tá pouco? A responsável por isso foi uma Sasaeng conhecida como Killer Idol, e ela começou a ser uma Sasaeng aos 15 anos, e ela já fez muita merda, Inclusive, eu descobri que ela colocou laxante no copo do Hinchan, que é um cara que fazia parte do BAP, que era a minha banda, assim, dos sonhos. Eu amava essa banda, que ela terminou de uma maneira trágica, infelizmente. E a menina colocou laxante no copo do Hinchan, e aí durante uma apresentação ele tava suando muito, ele tava claramente passando mal, porque ele tinha bebido esse suco com laxante e, se eu não me engano, petróleo. Tem
vários outros casos, vários. Gente invadindo avião, gente invadindo dormitório, gente tirando foto deles dormindo, gente invadindo banheiro, gente colocando câmera de segurança nos quartos, gente empurrando o idol da escada e fazendo ele quebrar o joelho, que nem eu tinha falado, gente fazendo cocô na escada dos dormitórios dos idols, gente escrevendo eu amo fulano com gilete no braço. Nossa, tem muita coisa. Dá um Google aí que você vai ver quanta coisa que tem. Mas aí talvez você esteja se perguntando, ué, mas como elas conseguem o número dos caras? Como elas invadem as redes sociais dele? Como elas sabem o avião que eles vão pegar? É isso que a gente vai descobrir agora. As sasaengs, elas agem em grupo, é meio que uma rede de informações, é uma rede de trocas, tem muito dinheiro envolvido e normalmente a líder do grupo é a mais rica e a mais experiente, que passa informações, que sabe os lugares que os idols vão estar e tudo mais. Pra ser uma sasaeng é preciso ter muito dinheiro, ou pelo menos ter um dinheiro considerável. Algumas dessas meninas vêm de família rica e por isso elas conseguem manter esse padrão de vida, e óbvio, né, que elas vêm de família rica, porque quem acorda às 6 da manhã pra bater ponto não tem tempo de ficar correndo atrás de coreano na rua, né? Mas enfim, anyway. Já as que não são tão ricas assim, ou as que não são ricas mesmo, elas precisam arrumar empregos de meio período justamente para poder conciliar o dinheiro que elas ganham e o trabalho com essa vida de sasaeng. Algumas garotas, inclusive, vendem o próprio corpo só pra conseguir ser uma sasaeng. Pra mim isso é o auge. Você chegar num nível em que vender o seu corpo... Nossa, não sei nem o que falar. Tem alguns cafés na Coreia que eles já são conhecidos porque pessoas famosas vão até esses cafés. Então, algumas sasaengs, até mesmo alguns jornalistas, eles vão até esses cafés e eles ficam esperando pra ver se alguém famoso aparece. Algumas vão nesse café, vem o cara que elas gostam, tira foto e depois vai embora. Sempre com câmeras muito boas, essa é uma das características das sasaengs. Elas sempre compram câmeras muito boas e as gravações que elas fazem dos idols é sempre de muito perto, como se elas estivessem na cara deles, literalmente. Outras sasaengs, no entanto, elas esperam o idol ir até esse café e aí depois que ele sai, elas seguem ele pra descobrir onde ele mora. Quando elas descobrem, como eu falei, elas vão online ou elas chamam outras sasaengs pra tentar invadir a casa do cara. Só que isso aí vai depender do nível. Às vezes elas chamam outras sasaengs só pra ficar na porta gritando eu amo você, ou elas tentam invadir. Quando elas querem entrar na casa de um idol, é mais fácil quando tem duas meninas ou quando tem só uma menina, porque elas fingem que são ali do apartamento, do prédio, e elas conseguem entrar. Isso é mais comum do que parece. Algumas sasaengs, elas só vão atrás de idols que têm uma vida movimentada, no sentido de ter uma namorada secreta, ou que vai no bar, ou que sai com os amigos pra beber, porque quanto mais fofoca, mais dinheiro. Inclusive, tem jornais que contratam sasaengs só pra conseguir notícias, só pra conseguir matéria. Então a menina, além de ser uma stalker perseguidora, ela ganha dinheiro fazendo isso. Tipo assim, ela trabalha pra um jornal fazendo isso. Lendo sobre isso, eu fiquei tipo, nossa, mas elas têm tanto acesso assim ao cara, ele anda na rua, na padaria, normal assim. E aí eu descobri que os idols, eles não são celebridades tipo Hollywood, que vivem em mansões gigantes, cheio de segurança, ou num bairro exclusivo só pra gente famosa, ou coisa do tipo. Na verdade, eles moram em apartamentos normais, com pessoas normais. Eles vão realmente na padaria comprar pão, eles andam na vizinhança, eles vão na lojinha comprar um suco. Eles são gente como a gente, literalmente. Então, pra uma fã louca, obcecada, stalker, é muito fácil de descobrir onde eles moram, porque eles moram em lugares normais. Eles moram ali, ele é vizinho, ele é meu vizinho. Meu vizinho, é basicamente isso. E a cidade que eles moram, normalmente, é mais voltada pra artistas e pra empresas desse gênero. Então, se elas querem achar alguém famoso, não é muito difícil. É só elas andarem na rua que elas encontram. E assim também funciona com os aviões. Eles poderiam muito bem ir de jatinho. Teve uma empresa, eu acho que foi o BTS, que eles vão começar a viajar de jatinho, ou já começaram, sei lá. Justamente porque eles viajavam em aviões normais, cheio de gente. Então, cara, não é muito difícil a fã ir até a área lá dos ricos, que eu não esqueci o nome agora. Então, seria muito mais fácil eles só viajarem de jatinho. Mas, qual que é o motivo deles viajarem de avião normal, eles morarem em bairros normais? Porque eles querem passar essa imagem de que o idol é uma pessoa acessível, é uma pessoa ali mais próxima do fã, que o fã pode conversar, que o fã pode ver na rua. Mas esse é um assunto para um próximo tópico. Calma aí, vamos terminar esse aqui. Continuemos. Apesar disso parecer uma pesquisa de campo, né, esse negócio de ficar indo até a casa do idol, descobrir onde ele mora, a maioria das informações que essa sasaengs consegue são online. Nessa entrevista aqui, que estará na descrição, essa ex-sasaeng fala que conseguiu a maioria das informações sobre os idols pelo Instagram.
Eles postavam fotos e eles marcavam a localização. A partir disso, as fãs começavam: ei, peraí, eu já estive aí. Ei, peraí, eu moro ali perto. Ei, peraí, eu conheço esse lugar. Sobre onde o cara morava, onde o cara esteve. Ela às vezes mandava mensagem para as pessoas que moravam nesses bairros, falava assim: ei, você viu fulano de tal? Sim, eu vi. E aí elas já iam lá e encontravam o fulano de tal. Ela também disse que conseguia muita informação com as Top Seeds, que são basicamente fãs super dedicadas, que participam do fandom, que são fãs bem ativas ali, que seguem os idols desde o começo, mesmo antes de bombar. E elas tiram fotos muito boas. Inclusive, algumas dessas fotos vão pra jornais, vão pra revistas, são repostadas de tão boas que elas são. E por serem tão dedicadas e conhecerem o idol tão bem, elas têm muitas informações sobre eles e acabam vendendo essas informações ou passando essas informações adiante. Mas é bom lembrar que nem toda Top Seed é uma Sasaeng. A garota que dá essa entrevista, ela disse que algumas Sasaengs iniciantes trabalham para essas Top Seeds e em troca elas davam informações sobre os idols. Algumas Sasaengs, elas alugam táxis privados só para seguirem o idol durante o dia ou depois de uma série de fotos, e elas alugam esses táxis chamados Sasaeng Taxi e ficam seguindo o cara, e é nisso que acontece os acidentes que eu tinha falado. O valor desse táxi é bem variado, né, depende do quanto tempo você quer ficar com ele, ou o caminho que você vai fazer, mas se as meninas não conseguirem pagar o valor total em dinheiro, elas precisam pagar de outro jeito. Daquele jeito mesmo que você tá pensando. Exatamente isso. Uma das coisas mais comuns entre as Sasaengs é tentar pegar o mesmo voo que o idol. Uma ex-Sasaeng disse, ela explicou que essa é a coisa mais almejada entre elas, porque no avião é onde eles estão mais vulneráveis, porque eles não conseguem escapar, não tem como eles fugirem delas ali no avião, só se ele pular do avião e se matar. É o momento que eles estão mais vulneráveis e eles estão literalmente presos com elas. Ela conta que depois que um idol sai do banheiro, duas delas entram lá pra fazer sabe Deus o quê. Às vezes é pra lamber a privada, às vezes é pra roubar o xixi, às vezes é pra gravar vídeos. E muitas vezes, esses vídeos que elas gravam nos banheiros do idol, elas não postam, porque se elas postarem, todo mundo vai ver: ah, então você é uma Sasaeng. E todo mundo sabe que o diabo gosta de agir em silêncio. Se você descobrir que ele tá ali, se você descobrir que ele existe, você vai tentar se proteger dele. Porque se a empresa do grupo descobre: olha, fulana é uma Sasaeng, ela é proibida de entrar nos shows, de ir em encontro com os fãs. Mas a minha pergunta é: ué, se essa é uma informação muito privada, se os responsáveis pelo grupo sabem o inferno que é lidar com as Sasaengs, como essas informações sobre os voos, sobre os dormitórios dos caras vazam tão facilmente? Como sai isso tão fácil? Por quê? As Sasaengs, elas arrumam empregos em companhias telefônicas, em agências de viagem, em companhias de cartão de crédito, em hotéis, tudo isso para conseguirem informações sobre o idol. Também não é muito difícil imaginar que as pessoas que trabalham nessas empresas vendam essas informações para Sasaengs, porque é muito dinheiro. Se a menina chegar: ó, eu te pago $5.000 para você me dizer qual que é o próximo voo do BTS, qual que é o voo, qual que é o avião, ele vai vender, cara. Nem todo mundo tem um bom caráter. Elas conseguem o número dos idols com muita facilidade. É muito assustador como o número deles vaza. Tipo, é muito fácil, é muito fácil. Teve um idol, eu não lembro o nome dele agora, mas ele disse que ele teve o número dele vazado, e aí ele ficava recebendo várias mensagens, várias ligações, aquele inferno que você sabe. E aí ele falou: ah, pô, vou trocar meu número, já que vazaram esse aqui, vou trocar. Depois que ele trocou o número, ele recebeu uma mensagem nesse novo número dizendo: ah, então você trocou de número. Velho, não tem como fugir dessas meninas, pelo amor de Deus. Existem muitas contas no Instagram e no IG voltadas pra vendas de informações sobre os idols, muita conta mesmo. E essas informações podem variar. Pode ser o número dele, pode ser o número do agente dele, pode ser o número do parente dele, pode ser o schedule deles, né? Tipo, a programação deles. Até mesmo a foto íntima dos caras também pode ter. Inclusive, se eu fosse um idol, a última coisa que eu faria na vida seria mandar nude. Nossa, nem ferrando. Se a menina sabe... Menina descobre meu número, e aí eu mudo de número, e a menina sabe meu novo número, nossa, nunca que eu vou mandar um nude, porque é óbvio que vai vazar meu nude. Enfim, algumas dessas contas são fakes, porque você consegue perceber que é fake, porque elas meio que exageram na informação, do tipo, prontuário médico do fulano. Assim, eu não duvido que uma Sasaeng se finja de enfermeira e entre no hospital só pra ver o idol, não duvido disso, mas é uma informação assim meio exagerada. E tem as contas legítimas, você consegue ver que a conta é legítima quando as Sasaengs, quando o post tem pouco like, justamente porque Sasaeng não é uma rede tão grande assim, é enorme, mas é um grupo fechado ao mesmo tempo, você entendeu o que eu quis dizer?
Eu espero que sim. Eu fui atrás de uma Sasaeng que eu descobri que ela é uma Sasaeng do EXO, se eu não me engano. E assim, ela é muito famosa, blá blá blá, nesse mundo das fã louca. Fã não, né? Porque elas não são fã, elas são só loucas mesmo. E eu queria ver como elas agiam, eu queria ver como elas postavam as coisas e tal. E eu não vou divulgar, obviamente, não vou falar. Só que o que me deixa mais assustada sobre essa menina é que foi muito fácil achar a rede social dela. Foi tipo, é muito fácil você achar essas informações na internet. E inclusive uma ex-Sasaeng fala sobre isso, que é muito fácil você achar essas informações e comprar essas informações na internet, cara. Parecem até contas de fãs normais. Se você não sabe o que é uma Sasaeng, você pensa, é só uma fã normal um pouquinho obcecada, porque às vezes ela tuita coisas do tipo: vai procurar ajuda psicológica? Mas tá bom. Pra mim, enquanto eu olhava essas contas, foi um pouquinho difícil, porque eu não acompanho mais K-pop, eu não sei quem é que tá fazendo sucesso, eu não sei quem é quem. Então eu ficava tipo, cara, será que isso é uma coisa vazada ou é uma coisa normal de fã? Foi meio difícil, mas eu pesquisei tanto sobre isso, eu li tanto sobre isso, eu vi tanto sobre isso, que deu pra perceber, tipo, não, realmente ela é uma Sasaeng, porque isso aqui parece coisa vazada. O real motivo de eu querer falar sobre as Sasaengs era única e exclusivamente por causa desse tópico aqui. Eu não acompanho K-pop, eu não sei quem tá fazendo sucesso, os grupos que eu gostava se desfizeram a maioria, mas eu sempre soube da existência das Sasaengs, até quando eu era K-popper. Eu sabia que elas existiam, mas naquela época eu ficava tipo, são fãs loucas. E eu sempre me perguntei, eu me pergunto ainda, por que elas são assim? Por que elas fazem isso? Tipo, o que leva a pessoa a chegar nesse nível de loucura? É por isso que eu acho que Sasaengs, tanto faz, não é um assunto exclusivo de quem é K-popper. Claro que afeta mais quem tá ali no meio, quem é K-popper, quem curte os caras, porque elas veem os caras que elas são fãs sofrerem por causa dessas doidas. Mas fanatismo é um assunto que afeta a Europa, que afeta os Estados Unidos, que afeta o Brasil, ele afeta todo mundo. Claro que as Sasaengs, elas estão fechadas ali no K-pop, porque elas perseguem só K-idols, mas isso não me impede de querer falar sobre o assunto. Eu acho que é importante a gente discutir sobre esse assunto. Eu só peguei elas como um exemplo. Eu poderia ter pegado os caras do futebol também, ou sei lá, os fanáticos por política, mas eu quis pegar as Sasaengs. Vendo entrevistas de ex-Sasaengs, eu percebi que todas elas dizem sempre a mesma coisa. Aquilo não era suficiente pra mim. Elas assistiam os vídeos, mas isso não era suficiente. Elas seguiam eles no Instagram, mas isso não era suficiente. Elas iam nos shows, mas isso não era suficiente. Elas sempre queriam mais e mais do ídolo delas. No fim, quando elas desistiam de ser uma Sasaeng, independente do motivo, ficava um vazio. Elas não tinham mais um propósito. Elas passaram tanto tempo amando algo irreal, vivendo por essa paixão muito louca, que quando acabou, elas não tinham mais nada. No fim das contas, elas machucavam outras pessoas, elas machucavam as pessoas que elas admiravam, e elas também machucavam a si mesmas. Uma garota disse que ela dedicou seu dinheiro, seu tempo ao grupo que ela gostava, ao grupo que ela amava, e tudo que ela queria era ser conhecida por eles, que eles olhassem pra ela e soubessem o nome dela. Ela não queria se casar com ele, ela só queria que eles soubessem quem ela era. Claro que tem pessoas que querem realmente se casar com os idols, mas tem pessoas que só querem que eles saibam o nome dela. Não estou dizendo que isso é saudável, não estou dizendo que isso é uma coisa ok, tá? Só pra deixar isso claro. Claro que deve ser muito legal você curtir bastante uma pessoa e essa pessoa reconhecer você. Tipo, olha, eu sei seu nome, olha, eu conheço você. Cara, deve ser fantástico. Mas por que você quer tanto isso? O que falta em você que você precisa preencher com essa necessidade de eu quero que ele me conheça? Eu ia usar uma analogia do bueiro, mas eu achei muito feio, muito pesado, então eu vou usar uma analogia de formigueiro. Vocês já viram um formigueiro? Tipo um formigueiro bem grandão, enorme, que fica ali na base da árvore, que ele é gigante. Você já viu quantas formigas tem naquele negócio? É muitas, são muitas e muitas formigas. Eu te pergunto, se você matar uma formiga só uma, você vai conseguir se livrar do formigueiro? Não, porque tem muita formiga. Existem várias formigas ali. Então você matando uma formiga não vai funcionar, você não vai se livrar do formigueiro. Assim são as Sasaengs. Você até pode impedir que uma delas entre no show, mas vão sempre existir outras. Então, por que eles não fecham? Por que eles não se livram do formigueiro? Por que os agentes não resolvem isso de uma vez? Por que eles não se livram de uma vez dessas Sasaengs? Porque eles ganham
muito dinheiro. As sasengs, apesar desses pesares, são as que dão presentes caros, são as que pagam pela área VIP dos shows. Eu acho que tem uma área VIP, deve ter. Mas se elas pagam pelo show, pra ir pro show, pagam pra ver o ídolo naquele, tipo, encontro com fã. Dinheiro, galera. Dinheiro. Claro que as fãs normais também fazem isso. Os ídolos, eles são desenhados, porque eles são desenhados, para serem acessíveis aos fãs de todas as maneiras possíveis. O trabalho deles é fazer os fãs felizes. Assim, é normal. Com o que eu faço aqui, o meu desejo é que você curta. Eu adoro fazer o que eu faço aqui. Eu adoro escrever roteiro, eu adoro gravar, adoro editar. Pra mim é muito prazeroso. Eu espero que pra você também seja muito bom fazer isso. É a mesma coisa com os idols. Eles gostam do que eles fazem. Só que, no caso deles, é levado a outro nível. Por exemplo, por que você acha que eles não namoram? Por que você acha que o namoro lá é proibido? Por que eles não podem namorar? Porque se eles arrumarem uma namorada, se eles pudessem ter uma namorada, as fãs simplesmente surtariam. Elas surtariam. Porque com uma namorada, ele não seria tão acessível assim. Eles querem ter, as fãs, querem ter aquela visão de aquele idol ali é meu, ele pertence a mim. Ele não tem namorada porque eu sou a namorada dele. Entendeu? Então, se ele tem uma namorada, acabou essa fantasia. Eu não estou dizendo que eles não namorem, porque tem muitos que namoram escondidos, saiba você disso. O ideal pros idols é passar essa imagem do ei, fãs, eu sou de vocês. Ei, fãs, eu pertenço a vocês. É uma boa estratégia de marketing. É uma estratégia maravilhosa. Olha o público enorme. O público do K-pop é gigantesco. Mas é uma estratégia cheia de consequências. É inevitável. A indústria do K-pop, ela seria o último tópico desse vídeo, mas eu pensei bem e eu resolvi fazer um vídeo exclusivo só pra isso, porque eu percebi que tem muita coisa pra ser dita, tem muita coisa que eu preciso passar, e esse vídeo aqui já vai ficar muito grande, eu não quero que ele fique maior ainda. Então eu achei melhor fazer um vídeo exclusivo sobre a indústria do K-pop. Eu não vou falar K-pop é um lixo, K-pop não presta. Tipo, não, cara, porque as músicas são boas, as danças são boas, a arte do K-pop é muito bonita. Se você ver os vídeos, cara, é muito lindo, é muito bom. Mas a gente vai falar sobre a culpa deles em outra hora, num outro vídeo. Vamos focar aqui no fanatismo em si. Eu amava K-pop. Nossa, eu amava de todo o meu coração. Eu acreditava que eu ia namorar o meu bias, que eu ia pra Coreia, que eu encontraria o amor da minha vida lá, e eu realmente acreditava nisso. Pra mim, era mais fácil amar alguém irreal e impossível do que amar alguém na vida real, porque essa pessoa me acharia feia e desinteressante. Eu projetava a minha frustração com a realidade que eu vivia nos meus idols. Morando no Brasil, eu não tinha acesso nenhum a eles, a não ser assistir pela internet, mas imagine se eu morasse na Coreia. Eu poderia muito fácil me tornar uma super fã, porque se eu já tinha esses sentimentos, frustrada com a minha realidade, amando uma pessoa irreal e impossível, não seria difícil me tornar uma fã super obcecada por eles. Quando você faz parte de um fã-clube, é como fazer parte de uma seita, ou sei lá, uma grande massa que responde em uma só voz. Você faz muitos amigos e todo mundo ali compartilha o mesmo amor pela banda X e Y, todo mundo pensa como você. Na adolescência, isso é o máximo, isso é uma delícia. Eu não tinha preocupações a não ser dar views pro clipe da minha banda favorita. E quanto mais eu lia e via sobre eles, mais eu queria saber, mais eu queria fazer parte do mundo deles. Eu queria que ele soubesse o meu nome, que o meu bias, amor da minha vida, soubesse meu nome. Todo mundo é ou já foi super fã de alguma coisa. Dependendo da sua idade, isso vai ser um pouquinho mais intenso do que deveria. Mas todo mundo é ou já foi super fã de alguma coisa. Isso acontece bastante com torcedores. Essa sensação de pertencimento, crescer vendo aquilo que você tanto ama, reunido com pessoas que você nunca viu na vida, mas que se tornam a sua família. Pessoas que estão ali compartilhando dessa paixão louca dentro de você. Uma professora de psicologia que deu uma entrevista pro Fantástico, que fez uma reportagem, sobre as fãs de K-pop, sobre fãs em geral. Ela disse que quando arrumamos um ídolo, essa é uma maneira de manter contato com o que tem mais profundo dentro da gente. É o que ele representa. E isso tem mais a ver com a gente do que o próprio ídolo em si. A expectativa, o amor que você coloca no seu ídolo tem mais a ver com o que tem dentro de você. Um ídolo representa algo que tem em você.
ou a falta desse algo. É uma projeção, até porque você não conhece essa pessoa de verdade. Não tem como você saber se você realmente ama alguém que você nunca viu. Talvez você queira que o seu ídolo te ame, porque você não é capaz de amar a si mesmo. Talvez amar ele, amar esse alguém, seja mais fácil, porque ele é perfeito e ele nunca vai magoar você. Ele não é real, então não tem como ele te afetar. A verdade é que não existe amor de fã. Tipo assim, amar, eu amo o fulaninho ali que canta música tal. Tipo, não existe esse amor. Porque amar é conhecer todos os defeitos, é conviver, é olho no olho. E mesmo assim, mesmo conhecendo todos os defeitos, você ama. O amor não some. Aos 14 anos eu amava o meu bias. Eu dizia, eu amo esse cara. Mas hoje em dia eu nem sei, nem lembro mais o nome dele. O amor não some desse jeito. O que o fã sente é paixão. É diferente. Você se apaixona por aquilo que você criou dessa pessoa, dessa imagem interna que você tem dela. Paixão é aquela coisa ardente que te faz querer seguir o seu ídolo até a casa dele, que te faz passar 2 semanas acampando pra ver o show dele, porque é algo necessário dentro de você, você precisa dele, você... Cara, você é louca por esse cara que você nunca viu na sua vida. Tem uma citação do livro chamado Psicologia das Multidões, escrito por Gustave Le Bon. Eu nunca li esse livro, tá? Não vou bancar intelectual aqui, mas eu gostei muito dessa citação. Eu achei essa citação muito legal, talvez eu até leia esse livro. Ele diz assim: nas grandes multidões acumula-se a estupidez, em vez da inteligência. Na mentalidade coletiva, as aptidões intelectuais dos indivíduos e, consequentemente, suas personalidades se enfraquecem. As sasaengues não veem o que elas fazem como algo ruim. Elas estão tão presas nessa realidade que elas criaram, naquele grupo, nessa massa que responde em uma só voz, que elas não pensam mais por si mesmas. Elas só fazem parte desse grande número de pessoas que amam a mesma pessoa. Para elas, não existe certo nem errado quando se trata de satisfazer os próprios desejos.